Direto do blog da Andréa Sadi, ex-presidentes imunes, mais inelegíveis. Ideia de Lira para conquistar apoio do PL de Bolsonaro, a PEC da transição de Lula. Deixa o Lula fora dessa história. Isso aqui é ideia da cabeça do Lira. É o Arthur Lira tentando salvar o Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver, o novo governo não tem nada a ver. Acho até um erro por parte da jornalista fazer a matéria com esse teor. Obviamente, dá para fazer sem colocar o Lula no meio, porque aqui eu acho que há uma pegadinha nessa matéria. O Lira tem a ideia, claro, Bolsonaro está no pé dele, implorando todos os dias para que o Lira arrume algum jeito dele não ser preso. O Lira coloca essa ideia em prática e aí vem colocar Lula no meio, novo governo, no olho do furacão. Está errada a jornalista Andréa Sadi, enfim. Mas vamos nos atentar ao que o Arthur Lira deseja. Veja bem, presidente da Câmara, Arthur Lira, corre para tentar colocar de pé nos próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que prevê que ex-presidentes da República possam se tornar senadores vitalícios, com direito à imunidade, mas fiquem proibidos de concorrer em eleições. Ele está tentando, dessa forma, matar dois coelhos com uma cajadada só. Ao mesmo tempo que acalmaria o Bolsonaro, deixaria ele impune, também tiraria Bolsonaro da política. Você acha que não tem gente na direita, barra extrema-direita, que está louca para ver o Bolsonaro na sarjeta para poder tomar o espaço que hoje é dele? Tem muita gente querendo o lugar do Bolsonaro como líder da extrema-direita barra direita. Inclusive o próprio Arthur Lira. Dessa forma, ele conseguiria resolver dois problemas com uma PEC só, que, claro, é absurda e inaceitável. Que mané história de senador vitalício? Isso lembra os senadores biônicos da ditadura. Senadores colocados pelos ditadores para que as decisões todas fossem somente aquelas que a ditadura queria. O Arthur Lira quer ressuscitar o senador biônico, com outras justificativas. Dessa vez, para livrar a cara de um presidente criminoso, para que ele fique com foro privilegiado e não seja punido. E, ao mesmo tempo, deseja que Bolsonaro fique inelegível. Assim, em 2026, não seria candidato. É uma péssima ideia, sabe por quê? Os processos que estão rolando na Justiça Eleitoral já são suficientes para deixar Bolsonaro inelegível. Eu digo que, com quase toda certeza, não posso afirmar porque não estou na mente dos ministros do TSE, mas dá para afirmar que praticamente é certo que Bolsonaro ficará inelegível. Não é nenhuma vantagem Bolsonaro ficar fora da eleição em 2026 e não ser punido criminalmente. Seria, na realidade, uma derrota da sociedade brasileira. E veja, se o Arthur Lira vai por esse caminho de tentar convencer o Bolsonaro de que é melhor ficar fora da política, mas não ser preso, isso significa, pessoal, que a chance do Bolsonaro ser preso é também gigante. Senão, não haveria todo esse esforço para livrar a cara dele. Dá para perceber que Bolsonaro, a partir do ano que vem, tem pouquíssimas chances de se safar da justiça brasileira? Se não fosse dessa forma, não existiria todo esse movimento para tentar criar uma forma de tirar Bolsonaro do caminho da justiça, de colocar ele num lugarzinho protegido para não chegar nada a Bolsonaro em relação aos crimes que ele cometeu. Se tem toda essa luta de Arthur Lira, de Ciro Nogueira, de ministros de STJ, de STF, porque ele tem dois lá dentro, que inclusive votaram a favor do orçamento secreto, não haveria toda essa luta para salvar Bolsonaro do seu destino, que ele tem dois, aliás. O destino de nunca mais ser candidato a nada, ou seja, ficar inelegível, e de ser preso para cumprir a sua dívida, que é gigante, uma dívida gigante que ele precisa pagar. E o Arthur Lira vai soltando essas ideias, ainda nem existe
de maneira escrita esse projeto, mas ele joga na mídia, vai meio que testando, se colar, colou. Por isso que quando uma notícia dessa aparece, nós temos que imediatamente repudiar essa infame ideia de proteger Bolsonaro através da criação do senador vitalício. É absurda a ideia, não tem cabimento e deve ser rechaçada. Olha aqui, ó, a articulação de Lira, segundo o blog da Andréa Sadi, começou pelo Senado, envolve partidos da base do atual governo e da oposição. Aí, aqui a Andréa Sadi mete pessoas do novo governo. Sinceramente, gostaria de saber quem são essas pessoas do novo governo que apoiam a ideia do senador vitalício para proteger o Bolsonaro. Tem que dar os nomes, Andréa Sadi, porque a gente quer saber, né? Gostaria muito de saber quem são esses. Sinceramente, deveriam ser imediatamente afastados do novo governo. Se tem alguém que faz parte do governo Lula, que está com essa ideia de apoiar um projeto para livrar o Bolsonaro da justiça, essa pessoa deve ser excluída do governo imediatamente. É a minha opinião. Nas primeiras tratativas, Lira conversou com interlocutores de Lula. Aqui continua falando que recebeu sinal verde de petistas. Gostaria de saber quem são esses petistas. Ela não cita os nomes deles, né? Enfim. Segundo o blog apurou, Bolsonaro reagiu mal à ideia. Ele ainda não achou legal. Na visão de articuladores da proposta, o presidente teria se sentido humilhado num primeiro momento ao saber que a proposta já era de conhecimento de alguns de seus filhos. Diante dessa reação e para tentar construir uma saída mais pacífica, o próprio Lira assumiu as articulações. Conversou com o presidente, que argumentou que sua preocupação era, por meio da aprovação da PEC da transição, entregar 2 anos de Auxílio Brasil para o PT fazer muitas prefeituras e preferiria 1 ano. Ou seja, Bolsonaro querendo diminuir o dinheiro que vai para a PEC de transição, ou seja, que iria para bancar o Auxílio Brasil, que não é mais Auxílio Brasil, que é Bolsa Família, e dessa forma prejudicar o novo governo do Lula. O Bolsonaro já pensando na eleição de 2026, percebe? Ele está pensando já em ser candidato em 2026. Só que ele ouviu do Arthur Lira que a maior preocupação dele deveria ser com a cadeia e não em fazer prefeituras, não conseguir apoio de prefeitos pelo Brasil. A situação do Bolsonaro é de fugir da prisão. Quem deu essa notícia foi o próprio Arthur Lira. Veja como está a situação. Bolsonaro acha mesmo que vai conseguir se livrar e que em 2026 será candidato à presidência. Daí esse esforço para prejudicar o governo Lula, pois assim eles seriam a oposição que bateria no novo governo durante os 4 anos e voltaria forte em 2026 na cabeça dele para voltar a ser presidente do país. Mas os seus aliados, como o caso do Arthur Lira, estão dando a grande notícia. Bolsonaro, esquece 2026, porque como a coisa está andando, a tendência é você ir para o xadrez. Ele não quer aceitar que a realidade dele é ser preso e não ser candidato em 2026, algo que é impossível. É bom que se diga. Não tem condições de Bolsonaro chegar em 2026 com direitos políticos e solto. Senão, a nossa justiça vai ter falhado miseravelmente. Simples assim. Essa ideia de senador vitalício, não vou nem me aprofundar mais nisso, porque é risível. Não devemos levar a sério. Temos que repudiar, fazer campanha contra, ficar de olho no Arthur Lira, que é uma raposa velha, perigosa. Eu tenho muito mais medo hoje do Arthur Lira do que do Bolsonaro. Bolsonaro já era. Hoje não tem mais poder sobre nada. E faz tempo que não tem, desde que entregou o orçamento nas mãos do Arthur Lira. Agora, desse sujeito, Arthur Lira, eu tenho bastante medo, porque é perigoso, é ardiloso, conhece os meandros da política. Quando ele vem com uma ideia dessas, ele está ali querendo resolver várias numa jogada só. Tira Bolsonaro da política, mantém ele solto, livra o Bozo da cadeia e, ao mesmo tempo, consegue abrir espaço na extrema-direita para o Arthur Lira crescer como político. Quem sabe se ele não tem pretensão de ser candidato a presidente em 2026? Vai saber. Muita atenção com as jogadas do Arthur Lira. Esse é ainda mais perigoso do que o Bolsonaro.